Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos caros aspirantes a físicos ou físicos. Hoje então a gente vai fazer uma lâmpada de arco voltaico que nada mais é do que a primeira ideia de uma lâmpada elétrica, certo? Que se usava largamente em 1888. Tem até um som característico, o arco voltaico. Bom, então para esse experimento a gente vai precisar das seguintes coisas. A gente vai precisar de fio rígido e fio mole. No caso, esse fio rígido, eu já soldei ele eu soldei um fio rígido com fio mole, como vocês podem ver aqui, ó. Nesse caso, eu soldei o fio mole com o fio rígido para poder ter um manuseio mais fácil e o fio rígido para poder segurar os bastõezinhos que eu vou estar mostrando daqui a pouco. Vocês vão precisar também de 2 bastõezinhos de carvão. Vocês vão tirar isso aqui, ó, de pilha. A pilha não pode ser alcalina. Vocês vão tirar aquela capinha de metal em volta dela e depois vocês vão cortar ela com um estilete de preferência, cortar ela e cortar depois aquele alumínio dela e vão abrir. E aí vocês vão encontrar um cilindro de carvão maior e um fininho no meio. Vocês vão quebrar esse de carvão em volta, mais grosso, e aí vocês vão ter o fininho no meio. É esse fininho que a gente vai usar. É só vocês pegarem várias pilhas que já estejam, por exemplo, usadas. Essas daqui no caso eu peguei pilhas que já estavam já para descarte. Mas lembre-se, não pode ser pilha alcalina. Vocês vão precisar de uma base. A base no caso é para estar segurando os fios rígidos. Eu peguei 2 toquinhos de madeira, vocês podem usar outras coisas, não tem problema nenhum. Vocês vão precisar de uma resistência elétrica, porque como aqui no Brasil a eletricidade é de 110, 220, vocês vão ter o problema que para esse experimento funcionar, o certo é trabalhar na faixa de 70 volts, mas como a gente não tem, a gente vai usar uma resistência de chuveiro para quebrar um pouco a voltagem. E vocês vão ter que submergir isso em água, então vocês vão precisar de um recipiente grande, um recipiente térmico de preferência para evitar que ele estoure. Para também não danificar a resistência, ela vai ficar submersa enquanto o experimento ocorre. Vocês vão precisar de uma tomada para poder estar fazendo a ligação do sistema. Bom, então agora a gente vai iniciar a montagem e eu vou aproveitar e vou fazendo alguns comentários, algumas coisas, dando algumas dicas para vocês poderem fazer de algumas outras maneiras, certo? Bom, vamos começar por aqui então. Quanto à tomada, como eu estou usando um fio muito grosso, deixa eu só encaixar. Aqui eu já deixei meio montado, porque estava fazendo uns testes antes. Mas como eu estou usando um fio meio grosso, eu tive que fazer umas modificações aqui, como vocês podem ver. Eu fiz um corte nele, ele está saindo os fios pela lateral. Mas nada impede de repente vocês arrumarem uma tomada mais grossa, ou qualquer coisa que dê no caso para estar segurando. Agora, perdi o parafuso para variar, mas enfim. Bom, vamos montando aqui que eu vou explicando para vocês. No caso do suporte da base, como vocês podem ver, eu fiz um desenho aqui com a furadeira, certo? Basicamente vai ficar encaixado assim, ó, como vocês podem ver, e eu vou passar por esses orifícios essas abraçadeiras de nylon, para segurar de uma maneira bem interessante o suporte. Bom, então aqui ó, eu tô passando a abraçadeira de nylon, porque a minha ideia foi usar a abraçadeira de nylon para estar prendendo os fios rígidos. Só passar aqui e vou mostrar para vocês como que vai ficar. Ó, então a ideia é ficar assim, certo? O fio rígido tá preso, não tá fazendo muito movimento. Aí se vocês dispor de um alicate de corte, vocês podem dar aquele cortezinho para deixar ele mais bonitinho. A gente então vai prender agora os carvões na beirada aqui, né? Esse carvão no caso, né? Agora que a gente vai fazer o outro, a gente vai prender outro carvão. No caso eu já deixei meio em formato de gancho. Eu acho que é legal começar com formato de gancho antes de começar a dar aperto, porque esse negócio é muito sensível. Eu já quebrei um quase inteiro aqui.
Ah, pessoal, nessa parte de montagem eu não tô dando zoom, eu tô deixando meio longe porque, eu acho esquisito ficar aproximando, desaproximando, aproximando, desaproximando a câmera muito rápido. Tô apertando o fio rígido contra o carvão aqui. E agora eu mostro pra vocês o resultado bem de perto aqui, ó, como vocês podem ver ficou legal. Ele tem que estar meio firminho, assim, às vezes fica um pouquinho solto, mas ele tem que estar em contato porque é aqui que vai passar a eletricidade. Então vamos fazer isso aí nos outros dois. Pegando essa abraçadeira de nylon. Bom, e agora a gente vai prender, então de novo aqui a abraçadeira de nylon passada, ó. A gente vai prender aqui de novo então. Como eu falei, eu não tô dando zoom todos 30 segundos não, porque passar abraçadeira de nylon acho que não precisa de um tutorial para isso, mas pô, eu não entendi como que faz, como que funciona. Eu não entendi, rezo santo, pausei o vídeo, dei zoom e não entendi. Deixa um comentário aí que a gente explica detalhadamente. Se ficou tão inexplicável assim, não pareceu óbvio, a gente faz um vídeo sobre isso. Aqui, ó. Uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui que eu não falei em detalhe, que é o seguinte, ó, eu fiz um buraquinho embaixo, ó, tá vendo? Eu vou virar aqui pra vocês verem, ó, ele tá retinho, pra ficar plano, porque se você não fizer um cortezinho embaixo, ele vai ficar com a elevação das abraçadeiras de nylon e você não vai conseguir fazer um experimento legal, ele não vai deslizar na mesa a hora que você for empurrar. E agora a gente vai prender o carvão aqui. Uma ideia que vocês podem fazer, que é o que eu tô fazendo aqui no caso, só que vocês têm que tomar cuidado para não apertar muito forte, é fazer o gancho, certo? O gancho tem que estar circulando certinho e depois vocês apertam e vão tipo coxando, porque se você apertar com tudo para dentro, você vai quebrar, porque esse carvão é muito sensível. Então se você tiver como eu com 2 carvão, vai ser pior ainda, porque vai quebrar mesmo. Lei de Murphy. Então tá aqui, ó. Uma outra ideia que vocês podem estar fazendo também é arrumando um jacarezinho, aqueles jacarezinhos de eletrônica, soldando já aqui direto e prendendo. Bom, enfim, a ideia é ter o carvão conectado com esse fio. Eles têm que estar no nível, ó, para poder relar ponta com ponta. Certo? O carvão tem que estar com a ponta bem fina. Porque se não tiver com a ponta fina, não dá certo o experimento, eu já fiz esse teste. Bom, e por último, vão ter que prender na resistência. No caso, eu vou soldar antes do experimento, antes de estar mostrando o experimento. Bom, pessoal, então estamos aqui com o projeto montado. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona. Mas aqui vale uma outra ressalva. Vocês podem não estar usando essa gambiarra que eu fiz aqui, certo? Que eu coloquei a resistência num toquinho de madeira. Vocês podem estar comprando resistência direto daquelas de chuveiro que é em cilindro. Bom, eu liguei aqui então na tomada, que está ligado numa extensão que está ligada em 110. Um dos fios vai passar por uma resistência que vai até uma dessas pernas e a outra vai direto até outra dessas pernas. Aqui a gente tem a resistência. No momento que a gente fechar o circuito, ele vai começar a esquentar a água, então ele precisa estar frio para poder evitar queimar a resistência. Eu já vou estar explicando como funciona. Então vamos à explicação. O que vai acontecer? O arco voltaico da lâmpada de arco voltaico, basicamente, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, é quando a corrente elétrica muito alta passa por um meio dielétrico, nesse caso é o ar. Quando a gente tem um circuito fechado aqui, ó, no caso relou esses dois, o circuito está fechado a resistência. No momento que a gente abrir, a corrente que vem da tomada é tão alta, mas tão alta, que ela vai fazer um arco. Ela vai fechar o circuito mesmo o circuito estando aberto, certo? Vai passar de um lado para outro. E nesse momento você vai ver um clarão de luz e um calor. Essa foi a primeira concepção de lâmpada elétrica que a gente teve lá para 1888, era o que se usava, a lâmpada de arco voltaico. Então vamos ligar ela então. Bom, quando eu fechar o circuito, vocês vão ver que a água vai começar a esquentar, certo? E vai começar a borbulhar. Nesse momento, a hora que eu começar a abrir o circuito, vocês vão começar a ver o arco. Então esse é o arco voltaico. Depois vocês podem ver que ele até ficou... Vocês vão ver que ele até ficou embrasado o carvão.
Eu não deixei muito tempo porque acaba queimando o sensor da câmera. Como vocês viram, ele dá um clarão de luz e você pode deixar isso constante. Como vocês observaram, um som bem característico. Às vezes você está na sua casa e você ouve um barulho desse, quer dizer que às vezes 2 fios da rua entraram em contato, ou às vezes o transformador queimou e ele faz um arco voltaico desse jeito. A rede, você vê um puta arco voltaico. Então vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem, ó. O circuito está fechado, vocês vão ver que ele está energizando. Está começando a esquentar, dá até para ouvir o barulho. E agora eu vou abrir. Nisso você já consegue ver um clarão de luz. Se a distância for curta, como vocês viram, ele consegue fechar esse circuito mesmo ele estando aberto e emana essa luz forte que vocês viram.